Oi pessoal, este é o canal sobre motores. Hoje vamos desmontar este motor aqui. Depois conto que motor é, mas acho que muitos já reconheceram. O caso que vou apresentar é único. Não me recordo de nada semelhante em minha experiência. Este é o ZMZ523, uma modificação da paz do lendário motor ZMZ51, é um motor em 5. 8 cilindros, volume de 4,67 litros, 130 cavalos de potência, diâmetro dos pistões de 92 mm, volume de 4,67 litros, 130 cavalos de potência, diâmetro dos pistões de 92 mm, volume de 4,67 litros, 130 cavalos de potência, diâmetro dos pistões de 92 mm. Características técnicas detalhadas surgirão na tela. Esse motor foi retirado de um ônibus PAZ 3205. Todos conhecem esse modelo, mas vou mostrar uma foto dele agora. Qual é a singularidade do nosso caso de hoje? E a singularidade está no fato de que esse motor percorreu 1 milhão de quilómetros. Bem, mais ou menos, grosso modo, cerca de 10% para mais ou para menos, mas vamos considerar que ele percorreu aproximadamente 1 milhão de quilómetros. Agora vou contar um pouco da história desse motor. Então, esse ônibus PAZ 3205 é do ano de 2006. Consequentemente, o motor também é de 2006. E ele funcionou por 14 anos, ou seja, agora estamos em 2020 e 14 anos funcionando sem reparo no motor, sem uma reforma geral. Ou seja, uma reforma geral significa que ninguém mexeu no comando de válvulas, virabrequim, bronzinas, conjunto de pistão, camisa e anéis. É possível que algumas juntas tenham sido substituídas, como as juntas sob a placa do coletor de admissão, tampas de válvula, juntas do cabeçote e bloco de cilindros, entre outras. Houve um reparo mínimo, isso é evidente. Durante todo esse período, ele atuou em apenas uma rota, percorrendo as vilas, quase sempre conduzido pelo mesmo motorista. Por isso, quando o motor foi retirado, conversei com o motorista, descobri e anotei tudo para depois poder contar da forma mais precisa possível. O motor é de 2006, rodava principalmente pelas vilas, com quilometragem diária de cerca de 350 km. Então, 350 km e o cronograma de trabalho dele era 5 dias de trabalho por 2 de folga. Isso dá cerca de 1.750 km por semana. Ele tinha uma quilometragem de 90 mil. 1000 por ano, multiplicamos por 14 anos e obtemos 1.275.000 km. Ele não podia trabalhar todos os dias, durante esse tempo ainda assim houve algumas paradas por algum motivo. Ele não percorreu exatamente 1.275.000 km, mas certamente tem, grosso modo, 1 milhão de quilómetros rodados. Vamos parar por aqui, porque 1 milhão de quilómetros é um número bonito. Para um motor desses, isso é simplesmente fantástico, na minha opinião. É nisso que está a singularidade deste caso. Bem, pelo que eu sei, já trabalho há mais de 20 anos com todo tipo de motores de ônibus e, pelo que posso dizer, julgando pela minha experiência, esses motores normalmente duram. Bem, ali 250 a 300 mil quilómetros, no máximo possível, até uns 400 mil. Mas esses são casos isolados. Obviamente esse não é um motor Mercedes, nem vale a pena comparar. Por isso, 1 milhão de quilómetros para um motor desses é simplesmente um feito, pode-se dizer, um caso isolado. Bem, eu julgo pela minha própria experiência. Então, estou muito curioso para ver o que tem lá dentro, mal posso esperar para desmontar e analisar o estado das peças do conjunto do pistão, do virabrequim, do comando de válvulas e das bronzinas. Normalmente, nos motores deles, os mancais principais do virabrequim sofrem bastante. Então, ao desmontar um motor com 300 mil km rodados, o virabrequim pode estar tão desgastado que nem sempre é possível retificá-lo para a próxima medida de reparo. Por exemplo, havia o padrão, mas nem sempre é possível retificar para 0,25 mm às vezes, é preciso pular uma medida de reparo e fazer logo para 0,5 mm. Considerando uma quilometragem de 1 milhão de quilómetros, é assustador imaginar o estado do virabrequim e outras peças. Como o ônibus está sempre em operação, sempre na linha, ou seja, o ônibus não deve ficar parado. Eu fiz um motor reserva, ou seja, pegamos outro motor, eu o revisei e depois o ônibus ficou parado para manutenção literalmente por alguns dias. Esse motor foi retirado, trazido para a minha oficina e substituído por outro. Ou seja, isso foi o tempo mínimo de parada do ônibus antes da remoção. Em algum momento, talvez em poucos meses, o motorista começou a me dizer que era impossível dirigir com ele. Ou seja, está havendo consumo de óleo, está havendo consumo de combustível, não tem força nenhuma. Ou seja, o motor não anda, a pressão do óleo caiu. Além disso, o motor está funcionando de forma irregular. Ou seja, ele está tremendo. Bem, foi tomada a decisão de medir a compressão.
e eu medi a compressão nele mais ou menos uns 2 meses antes de retirar o motor e a compressão já estava abaixo dos limites mínimos permitidos. Ou seja, em alguns cilindros tinha ali 6 ou 7 atmosferas, no geral nem chegava a 8, se não me engano, não tinha em nenhum cilindro, mas lembro exatamente que 2 cilindros já estavam em 0, a compressão era praticamente 0. Com esse motor, o motorista conseguiu rodar por cerca de 2 meses. Então, ainda quero dizer que esse motor é o ZMZ 523 SIM. Essa é a modificação de paz do motor ZMZ 511, ou seja, esse motor é mais potente do que o ZMZ 511. Devido a que foi possível aumentar a potência desse motor, primeiro eles aumentaram o curso, movendo o colo da biela para mais longe do colo principal. Então, isso é o primeiro. E o segundo, diminuíram a altura do pistão, ou seja, a distância do topo do pistão até o pino do pistão foi reduzida. Por causa disso, no ponto morto superior o pistão permanece na mesma posição, mas o ponto morto inferior vai um pouco mais longe. Assim, o volume dos cilindros cresceu. Ou seja, se no motor ZMZ 511 temos 4,25 litros, no ZMZ 523 temos 4,67 litros, ou seja, vemos que aumentou quase 0,4 litros. E, consequentemente, o curso do pistão aumentou. No ZMZ 511 é de 80 mm, no ZMZ 523 é de 88 mm. Consequentemente, o curso do pistão e o volume do motor aumentaram. A litragem, mas a 7,6 para 1. Depois, ao desmontar o motor, explicarei o motivo disso. Bem, em 2 palavras, no motor ZMZ 511, o topo do pistão é simplesmente plano e neste motor o topo do pistão tem um pequeno rebaixo. O volume do cilindro aumentou e aumentamos um pouco a câmara de combustão, mas no final a taxa de compressão permaneceu a mesma. As cabeças e o bloco são intercambiáveis entre os modelos ZMZ511 e ZMZ523. Bem, no geral já há muita coisa em comum aqui. A única diferença está no virabrequim e nos pistões. Até mesmo as camisas, os mesmos anéis de pistão, as mesmas bielas. A única diferença são o virabrequim e os pistões. Depois, quando eu desmontar, com mais detalhes, vou mostrar esse momento. Então, eles aumentaram a potência do motor, ganharam mais 10 cavalos de potência, mais 20 Nm de torque, mas esse motor acabou ficando com pistões mais curtos. Por causa disso, o pistão passou a sofrer cargas mais altas. E como a saia ficou mais baixa, ou seja, consequentemente, as cargas aumentaram, mas a área de apoio diminuiu. Quanto mais baixo o pistão, mais rápido ele tende a falhar, a saia sofre mais, suporta mais cargas e assim por diante. Esse é um caso único, um motor assim, como já disse, é a primeira vez que acontece na minha prática. Bem, pelo menos não consegui me lembrar de nada parecido. Por isso estou curioso para ver o que tem lá dentro, como está o motor, as peças, etc. E acho que vocês também vão achar interessante ver, então isso é só uma pequena introdução. No final do vídeo, que o motor já está desmontado, já vi o estado de tudo, no que aconteceu e como aconteceu. Esse motor é realmente único, nunca vi nada igual. Assistam até o final e vocês mesmos vão ver tudo. Agora, a primeira coisa que faço é verificar o óleo. Vejo se tem óleo nele. Se tiver, eu dreno. E depois vou instalar o motor no suporte, ou seja, vou desmontá-lo não na mesa, mas tenho um suporte especial para isso. O motor ficou desde a era soviética. Seu futuro ainda é desconhecido. Por enquanto, apenas desmontaremos o objeto para examiná-lo, identificar os defeitos e entender seu estado atual e composição. E, no futuro, será tomada uma decisão, ou ele será montado como um motor de reposição, ou será apenas inspecionado, as peças necessárias ficarão como reserva e as que não servirem mais irão para a sucata. Assim, a tarefa agora é desmontar, identificar defeitos e verificar o estado geral. Podemos ver que o óleo já foi drenado. Provavelmente isso ocorreu no próprio ônibus, quando o motor foi retirado. Isso, em princípio, é bom. Significa que para nós está tudo certo. Ele escorreu, agora restou aparentemente um pouco no fundo. Enquanto ele ficou parado, acumulou um pouco no fundo. Agora vamos esperar até que escorra. Assim teremos menos sujeira na desmontagem.
Também vemos que o motor já está um pouco desmontado, ou seja, já não tem mais o filtro de óleo, não tem os coletores de escape, não tem a transmissão e assim por diante. Algumas peças da embreagem estão ausentes, algo foi removido e reinstalado no ônibus. Então este é o suporte, dessa forma simplesmente com as porcas onde a caixa de câmbio é fixada, essas mesmas porcas prendem ao suporte e assim é possível girá-lo para qualquer lado. Em resumo, é bem prático, resquícios do luxo soviético. Vamos começar a desmontar. Para começar, removemos as tampas das válvulas, a placa dos balancins e os cabeçotes, desmontando a parte superior. Vamos lá, amigos! Também lembro que algumas coisas foram parcialmente transferidas para o motor reverso. E por isso, por exemplo, não tem porca, porque aqui são fixadas várias hastes do acelerador, enfim, vários suportes, por exemplo, não tem bomba. Por isso ele já está parcialmente desmontado. Certo, desapertei as porcas, retirei as arruelas. Vejamos, quem lida com esses motores, com esses cabeçotes. Quem já trabalhou com esses motores sabe que, após remover o cabeçote várias vezes, esses pontos de alumínio acabam sendo esmagados. Ela é pressionada para dentro, essa parte aqui, o prisioneiro é apertado e as extremidades são esmagadas e achatadas. Vemos o estado desse cabeçote, parece novo aqui, ou seja, está exatamente a 90 graus, sem nenhum amassado, nada. Ou seja, o estado do cabeçote está simplesmente perfeito. Isso sugere que eles quase não foram removidos, ou no máximo apenas uma vez. Mas essa é a minha opinião, acho que nem chegaram a ser removidos, pois dá para ver o estado perfeito em questão. Estes são os lugares onde a arruela é colocada, e é através da arruela que a porca faz pressão.
Tá, tudo bem, agora pego a ferramenta, faço uma alavanca na cabeça e tiro. Vamos ver, momento interessante, estou tirando, vamos ver o que vamos encontrar lá. Sim, eu realmente sofri com eles, isso é certo, isso com certeza mostra que em 14 anos o motor nunca foi desmontado. Faz tempo que não lembro de tampas tão difíceis de remover. Já comecei até a usar ferramentas para forçar. Claro, aqui eu até deixei alguns arranhões e amassados, mas tudo bem. Depois, se eu for trabalhar neles na máquina, eu vou retificar. Ou seja, dá para ver que as tampas nunca foram retificadas, parece que nunca passaram por máquina. E dá para ver que nunca foram removidas. Porque tem tanta fuligem, olha a oxidação da fuligem nesses prisioneiros, dá para ver aqui. Tanta fuligem e oxidação que tudo ficou grudado como se fosse um monólito. Então vamos olhar o estado da junta. A junta, na verdade, só tem um nome mesmo. Nem dá para chamar isso de junta. É muito estranho. Como é que ele ainda estava rodando? Ou seja, aparentemente ela simplesmente se desfaz em pedaços. Dá para ver o que está acontecendo com a junta. Então, enquanto ele ficou parado um pouco, dá para ver toda a fuligem. Descolou das cabeças dos pistões. Até agora não vejo que tenha um pistão queimado ou algo assim. Sim, porque por enquanto não dá para ver nada. Aqui só dá para ver sujeira, fuligem e assim por diante. Vamos olhar as cabeças. Também vemos aqui tem até fuligem. Uma camada assim dá para ver. Este cilindro parece que estava funcionando. Esses dois, mais ou menos, este aqui pelo jeito nem funcionava. Como se vê pela cor da válvula de escape. Este realmente não estava funcionando. Aqui temos 6 cilindros, 5, 6. Então vamos prestar atenção ao desmontar no 6º cilindro. Então agora 1, 2, 3, 4, vamos olhar. Também o estado da junta é mais ou menos o mesmo, ela simplesmente se desfaz em pedaços. Também eu consegui tirar essa tampinha de algum jeito, vemos que vocês estão aqui, eu simplesmente desmontei tudo. Bom, e também vemos aqui que entrou água no 3º cilindro, vemos que está tudo enferrujado, mas por enquanto não vejo pistões completamente queimados. Não vamos adivinhar ainda, precisamos remover as tampas para visualizar. Então todas as tampas já foram retiradas. Agora as próximas ações, o que precisamos fazer agora é soltar o catraca, tirar o cubo e remover a tampa dianteira. Na verdade não, primeiro vou virar o motor e tirar o cárter. Então soltei todas as porcas do cárter, não limpei a sujeira, mas tudo bem. Vou tirar o cárter e ver o que temos lá no cárter do motor. Então, bem, vamos ver, dá para ver que está tudo cheio de borra, cheiro de óleo queimado, porque os gases da câmara de combustão escapavam para o cárter, por isso esse cheiro de óleo queimado aqui. Ali vemos uma certa emulsão. Mas isso provavelmente já aconteceu depois de tirar, embora não seja 100%, talvez a água já estivesse indo para o cárter. Todas as juntas estavam podres. Aqui a gente vê, também está tudo sujo.
Então, bem, no princípio, por enquanto não vemos nada de criminoso aqui. Agora vamos desmontar mais. Agora vamos tirar, desparafusar o catraco, tirar o cubo e tirar a tampa dianteira. E também vamos tirar esse coletor de óleo. O milagre não aconteceu, o cubo não saiu com a mão, então agora vamos ajustar o extrator e tirar o cubo. Desparafusei, tirei o cubo dianteiro e agora estou tirando a tampa dianteira. Aliás, o retentor ainda está até um pouco macio. Eu pensei que ele estaria completamente duro, mas ele ainda está um pouco macio. Certo, agora vou desparafusar a tampa traseira principal que serve como retentor. Ou seja, lá tem uma gacheta de vedação e duas abas de borracha. Ou seja, ela é fixada por duas porcas sextavadas. Estamos chegando na parte mais interessante. Agora vamos remover as bielas e os pistões. Certo, então, eu tirei algum, parece que o primeiro. Tirei o primeiro cilindro, vamos dar uma olhada. No geral, nem está tão ruim quanto eu esperava. Vemos que, de um lado, a saia está em bom estado e do outro lado, a saia está arranhada. Bem, vemos que tem muita fuligem. Agora vou remover os pistões e anéis para medi-los diretamente no cilindro e ver em que estado estão. Bem, a bronzina da biela está em estado satisfatório. As principais ainda serão verificadas. Então tirei o primeiro pistão, agora estou tirando os outros deste lado, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, removi o segundo cilindro e o pistão do segundo cilindro. E vemos que em princípio... Bem, em princípio não se observa aqui nenhum problema sério.
Os anéis estão gastos, o anel raspador de óleo está preso e praticamente gasto por completo, aparentemente sem se mover. A ceia está gasta de um lado, com riscos aparecendo. Vamos olhar especificamente para a cabeça da válvula do segundo cilindro. A ausência de compressão pode estar justamente nas válvulas. Ok, já removemos o segundo cilindro, vamos prosseguir com os demais. Pronto, tiramos tudo. Também vemos que está tudo mais ou menos no mesmo estado. Tenho mais uma coisa para mostrar. Faz tempo que queria chamar a atenção para a posição em que ficam os anéis do pistão depois que você os tira do cilindro. Agora acabei de tirar o pistão, ainda não girei nada, e vemos o anel raspador de óleo. A trava está na parte de cima quando seguramos assim, mas fica em baixo quando o motor está instalado. E agora vamos ver em que posição estão as travas dos anéis de compressão. Giramos, olhamos e vemos que elas simplesmente se alinharam, estão todas no mesmo lugar. Ou seja, isso é sobre quando você está montando o motor, os anéis, por exemplo, dizem que é preciso distribuir estritamente, e eu concordo, é bom, pode distribuir, sim, é como se fosse necessário, mas isso não tem uma importância tão fundamental assim. Essa é a minha opinião. Mesmo se eu colocar todos os anéis assim, em linha, todos os encaixes em uma linha, isso praticamente não afeta o funcionamento do motor. Essa é a minha opinião porque, durante o funcionamento do motor, os anéis giram para lá e para cá, não ficam parados em um só lugar. E aqui está uma confirmação clara disso. E também, como eu disse, a taxa de compressão deste motor permaneceu a mesma, embora o volume total do cilindro tenha aumentado. Devido a quê? Vemos que o pistão tem um rebaixo, ou seja, se no 511 o pistão tem simplesmente um fundo plano, no 523 o pistão tem um rebaixo. Ou seja, por causa disso eles aumentaram a câmara de combustão e consequentemente compensaram o volume do cilindro com um volume maior da câmara de combustão e no final conseguiram o mesmo grau de compressão. 76, pronto, então tirei esse lado, agora viro o motor e tiro 5, 6, 7, 8. Eu esperava encontrar um desastre, como o pistão destruído, divisórias caídas e tudo queimado, mas até agora não há nada disso. Na verdade, eu já estava preparado para isso, pensei que quando fosse desmontar ia encontrar esse tipo de coisa acontecendo. Vale lembrar que o motor já rodou 1 milhão de quilómetros, então por hora está tudo em ordem. Então, ainda sobre o jogo das bielas, acabei de tirar, ainda nem girei. Vemos que aqueles 3 encaixes, pode-se dizer, estão praticamente na mesma posição, com uma diferença de 30 graus mais ou menos. O pistão está em condição normal, como todos neste motor, vamos desmontar mais. Neste pistão, os encaixes estão distribuídos em cerca de 120 graus. O anel é raspador de óleo. Vemos que essas bordas praticamente já não existem mais. Está totalmente liso. Sim, então, já tirei 6 pistões. Até agora não vi nada de grave. Ou seja, bem, está claro, né? O desgaste é uniforme, mas é um desgaste grande. Era de se esperar. Eu realmente não esperava gravar um conteúdo assim que fosse acontecer comigo. Aqui os pistões, tudo poderia estar destruído, não sei. Mas aqui, no geral, tudo está mais ou menos em bom estado. Ok, vou remover 2 pistões e o virabrequim, depois verificar novamente a cabeça do motor. Vamos ver o que encontro.
Desapertei as porcas e arruelas das tampas principais e já as levantei, pois são muito difíceis de remover. Não sei se alguém lembra, talvez tenha alguns motoristas ou motoristas experientes que se lembram, antigamente era assim, aqui. A rosca era feita em 8 e era parafusado um anel assim e dava para puxar por esse anel. Nos motores antigos era assim, agora já não fazem mais desse jeito. E por isso às vezes é muito difícil tirar essas tampas de lá, ou seja, você tem que balançar assim, balançar e ir tirando devagarzinho. Levantei todas as tampas, ainda não olhei. Agora vamos tirar as tampas e ver o estado das bronzinas, o estado do virabrequim. Bom, então tirei as tampas, vamos ver. Claro, a bronzina aqui sofreu, dá para ver que já tem inclusões, cavacos, riscos e dá para ver que ela está toda assim, já arredondada. As bronzinas foram muito afetadas. Como eu disse, o motor aqui é um caso único. Foi exatamente o que aconteceu. Não imaginei que seria tão desgastante e caótico. Acabou sendo único de outra forma. O motor rodou 1 milhão de quilômetros e está nesse estado. Não sei explicar. Isso realmente é uma exceção à regra para esse tipo de motor. Mesmo julgando pelo óleo, dá para ver que não era dos melhores, devido ao tipo de fuligem e os depósitos que ficaram. Ainda assim, o estado está, bem, me surpreendendo. Ok, vou retirar o comando de válvulas e começar a remover as camisas. Então, há desgaste, mas aliás também não é tão grande quanto eu imaginava. Mesmo assim, não vou reutilizar as camisas. Enfim, vou tirar as camisas, não preciso mais delas. Também vou remover o comando de válvulas. Então é assim que eu removi as camisas e basicamente é isso, né? O bloco já ficou vazio. Teoricamente, não tenho mais nada para desmontar aqui. Ainda dá para tirar a bomba de óleo, mas não vou tirar agora. Ela não mostrará nada interessante para nós. Vou repetir. Esperava algo diferente, pensei que ia desmontar. Aqui deveria estar tudo muito pior, mas acabou que aqui está tudo muito... Em geral, está bom para essa quilometragem de 1 milhão de quilómetros. O motivo? Não consigo explicar. Isso provavelmente é uma exceção à regra. Simplesmente caiu um motor de alta qualidade, talvez o motorista também tenha desempenhado o seu papel, sim, porque o motorista era experiente, já era aposentado, ou seja, talvez isso também tenha influenciado como ele dirigia, como ele usava o veículo, como ele cuidava dele e assim por diante. Ainda tenho essa explicação. Bem, porque eu realmente não sei como mais explicar isso, que tudo está em tão bom estado com uma quilometragem tão alta. O motorista pode ter usado algum aditivo para o óleo, mas isso é apenas uma suposição minha. Mas essa versão, ela me parece mais plausível, que o motorista simplesmente é experiente, trabalhou a vida toda nesses ônibus. E ele simplesmente dirige com cuidado, não força o ônibus, não abusa desse motor e ainda cuida bem dele. E além disso, teve sorte de pegar um motor muito bom. Não tenho mais suposições. Agora vou virá-lo e vamos ver quanto de incrustação tem debaixo das camisas. Então vemos que em tantos anos
se formou essa camada, aqui já tem incrustações e vários depósitos. E vemos que ali já começou a oxidação do bloco. Aqui está essa camada. Ou seja, é claro que em 1 ou 2 anos essa quantidade de incrustação não se acumula, ainda mais agora que nossos carros não rodam mais com água, mas principalmente com anticongelante. E para acumular essa quantidade de depósitos, é claro que deve passar bastante tempo. Então, sobre o virabrequim, em princípio há um certo desgaste, mas ele é realmente pequeno. Eu suponho que o virabrequim ainda está dentro das medidas, mas agora eu vou limpá-lo e medir de novo, claro. Vou pegar o micrómetro e medir. Bem, quanto ao comando de válvulas, aqui, claro, já não está tão bom. Começou a esfarelar o topo do ressalto. Por isso não vamos mais usar esse comando de válvulas. E também, se olharmos para os tuchos, vemos que alguns deles também estão lascados. Aqui está um, aqui está outro. Agora vamos olhar as bronzinas. Bem, o estado das bronzinas, claro, não está ruim, mas as bronzinas estão dentro do normal. O símbolo está aqui e não temos mais nenhuma outra marcação, não há números nem outros sinais de identificação aqui. Agora vou pegar mais alguns anéis de algum pistão e instalar no cilindro para verificar as folgas. E também agora vou desmontar as cabeças. Então pronto, instalei os anéis do pistão nas camisas e estamos olhando qual é a folga, ou seja, 3 mm ou até mais. Este é o nosso primeiro anel de compressão, este é o nosso segundo anel de compressão e este é o nosso anel raspador de óleo. Ou seja, vemos folgas de 3 a 4 mm. Além disso, se olharmos para as camisas, vemos que aqui já existem verdadeiras incrustações, como se fossem corais crescendo no mar ao longo de décadas. E as juntas, elas simplesmente cresceram junto com a camisa, é simplesmente impossível removê-las. E esse é o estado dos pistões, vemos os riscos nas saias e é assim que eles estão. Os casquilhos também, vemos riscos ali nas fixações, limalhas e assim por diante. E o desgaste visualmente é perceptível, dá para ver como foi consumido, ele até ficou quase semicircular, arredondado. É assim que está os tuchos e o virabrequim. Então, agora vamos pegar o micrômetro. O micrômetro diz 50 a 75. Verifiquei ele pelo padrão, calibrei. Em geral, ajustamos ele para 60 mm e começamos a medir os colos das bielas, ou seja, quero medir o virabrequim, o colo da biela, os colos principais, para ver qual é o desgaste, para expressar isso em algum valor, ou seja, em algum número. Então, para começar, vamos medir os colos das bielas. O padrão é 600. Ajustamos para 60 e medimos o primeiro colo da biela. Então vemos a medida, 5.990, praticamente 8 ali, 90, 7,5, ou seja, isso ainda está dentro do padrão para nós. Dentro dos limites é permitido até menos 2 centésimos. Em seguida, medimos o segundo colo da biela. O segundo colo da biela está com 59,98 centésimos. O terceiro colo da biela, 59,98 centésimos. O quarto colo da biela também, 97,5 centésimos. Agora ajustamos o micrômetro para 70 mm.
Os colos principais têm como padrão 70 mm. O primeiro colo principal, a medida é 69,98, estando teoricamente dentro do padrão e não necessitando de retificação. Medimos o segundo colo principal, 69,98. Terceiro colo principal, 69,97,5. Quarto colo principal, 6.997. 5.996. Os últimos 4 a 5 colos principais já apresentam um pouco de desgaste. O limite é até 98. Uma tem 97, a outra 96. Bem, pode-se retificar para o primeiro reparo, 1 milhão de quilómetros, e esse é o estado. Ou seja, eu já expliquei antes, não tenho mais nada a acrescentar. Então, continuando, peguei uma guia. Agora vamos medir o diâmetro interno dela para entender qual é o desgaste que temos aqui. Agora vou ajustar o micrómetro interno e medir. Então, agora precisamos medir o diâmetro interno da guia. Para isso, pegamos o micrómetro interno, pegamos o adaptador, sabemos que a medida é 92, pegamos o adaptador de 90 a 100. Agora pegamos o micrómetro de 75 a 100. Ajustamos ele para 92 mm, também conferimos com o padrão, ajustamos para 92 mm. E agora colocamos aqui nosso micrómetro interno. Dessa forma pegamos o meio e no indicador de ponteiro ajustamos para 0. Mas eu já ajustei, veja, o 0 está exatamente em 92 mm. Pronto, o nosso micrómetro interno está calibrado. Agora vamos medir a cápsula desta forma. Inserimos, abaixamos quase até o final e observamos. Vou mostrar. Aqui está o nosso 0. Olhamos, aqui temos desgaste, cerca de 7 centésimos. Levantamos mais ou menos até o meio da cápsula. Vemos que aqui temos desgaste, cerca de 0,8 centésimos. E agora levantamos até o topo, onde temos o maior desgaste, e vemos que aqui o desgaste é 0. 2 décimas inteiras. Agora giramos a cápsula em 90 graus e verificamos. Bem, em 90 graus aqui já temos um pouco menos. O desgaste é de cerca de 0,16. No meio da cápsula já está em 11 centésimos e na parte de baixo mais ou menos os mesmos 8 centésimos. Ou seja, o valor do desgaste nas camisas ficou em 2 décimas, então é claro que essas camisas já não podem ser usadas para 1 milhão de quilómetros. Repito mais uma vez, esse é um desgaste muito pequeno. Então, agora pegamos o micrómetro, medimos a saia do pistão, assim vemos que o diâmetro da saia é 91, 96. Vemos que temos um desgaste no pistão de cerca de 5 centésimos, ou seja, meio décimo, o que em princípio também não é tanto assim. Uma pequena observação em geral, ou seja, no vídeo eu digo ora que o estado do motor está muito bom, ora digo que o estado do motor está muito ruim, então explico um pouco, em poucas palavras quero dizer que o estado do motor está bom para essa quilometragem. Em suma, tudo é relativo. Se fosse um motor com 20 mil km rodados, esse estado seria simplesmente horrível. Se estamos falando de motores com 1 milhão de quilômetros rodados, para nós isso é simplesmente um excelente estado do motor, relativamente falando. Então só me resta desmontar as cabeças, soltar as válvulas e verificar seu estado. O motivo da baixa compressão é o desgaste na camisa e nos anéis, portanto vou soltar as válvulas. Então, vou desmontar a cabeça e dar uma olhada.
E vemos que, por exemplo, neste cilindro que não estava funcionando, a válvula de escape está completamente coberta de carvão. Entrou muito óleo no cilindro porque os anéis estão gastos. Havia tanto carvão sendo expelido pela válvula de escape que simplesmente a entupia. Com isso, ela não fechava de forma firme e hermética. Por isso, não havia compressão. Então, desmontei a segunda cabeça e nela a situação era semelhante à primeira. Não há válvulas ou assentos queimados. Há uma enorme quantidade de carvão. Vemos pedaços de carvão caindo assim. Bem, e tudo isso é por causa de quê? Isso se deve à alta quilometragem e ao desgaste nos anéis, permitindo a passagem de óleo. O óleo queima nos cilindros, formando carvão. Como eu disse, isso é apenas uma suposição. Precisamos desmontar para ver como realmente é. Então desmontamos e vimos. Bem, como eu disse no começo, foi exatamente isso que aconteceu. Esse motor é realmente único. Até o momento, eu não poderia supor que um motor desse ano de fabricação, com essa quilometragem, fosse assim. E talvez em um estado assim. Basicamente, mostrei tudo o que queria. Gostaria também de reforçar as estatísticas de visualizações do meu canal. No momento da edição. No momento da gravação, aproximadamente 75% assistem sem inscrição e 25% assistem inscritos. Então vou pedir novamente. Há alguns vídeos atrás eu levantei o assunto sobre a inscrição e, no geral, isso deu resultados. Tive um aumento imediato de inscritos. Obrigado a todos que se inscreveram. Novamente, peço que se você assiste meus vídeos regularmente, não apenas o episódio que viralizou, mas acompanha sempre e ainda não é inscrito, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Ou seja, que isso não te obriga a nada. Basta apertar o botão e pronto, pode até esquecer depois. E para o canal isso tem uma importância enorme, repito, meu objetivo agora é alcançar 100.000 inscritos e receber o botão de prata do YouTube. Então, antes, quando comecei este canal, eu nem pensava sobre isso, nem sequer considerava essa possibilidade, porque como assim? Meu canal não poderia chegar a 100.000 inscritos. Mas agora, quando já tenho 60.000 inscritos, eu já vejo que isso é realmente possível e por isso agora meu objetivo é alcançar 100.000 inscritos. Então peço a quem assiste meu vídeo que clique em inscrever-se. No geral, isso não obriga vocês a nada, mas para o meu canal e para mim pessoalmente é uma grande ajuda. Sobre os comentários, eu já falei também, então escreva qualquer comentário, não importa se é sobre o tema ou não, tanto faz. Um conjunto de letras ou emojis é suficiente para promover o vídeo para os algoritmos. Por isso peço novamente, inscreva-se, deixe um like, comente e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o canal e para mim. Então, este vídeo vai ser apenas um episódio, não vai ser uma série, vai ser só um filme de um episódio. Sobre a desmontagem deste motor, provavelmente eu não vou montá-lo de volta. Essa é a informação preliminar. Se houver montagem, gravarei mais episódios sobre ela, tendo assim uma continuação. Sobre este motor, bem, por enquanto vou encerrar este vídeo. Foi assim que ficou o vídeo, foi assim que ficou a desmontagem do motor. Agradeço a todos por assistirem. Boa sorte, tchau.